Não sei por qual motivo alguém lhe disse: não entre na faculdade, mas eu lhe digo que se você estiver cheio do Espírito, se você estiver cheia do Espírito, você vence na faculdade, você vence na política. O Egito não superou a unção de Deus na vida de José. A Babilônia não superou a unção de Deus na vida de Daniel. Roma não suplantou o poder de Deus na vida de Paulo. A tradição judaica não suplantou o poder de Deus na vida de Pedro. Ah, se você se enchesse do Espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Leiamos, por favor, a partir do versículo 1, que diz assim: quando eles falavam estas coisas ao povo, os sacerdotes, os saduceus, os dirigentes do templo, se levantaram contra eles e, enfurecidos contra eles, porque ensinavam ao povo e pregavam sobre a ressurreição dentre os mortos por meio do Cristo, e os prenderam e os retiveram até o dia seguinte, pois estava entardecendo. Mas muitos dos que escutaram a palavra creram, e o número dos homens era de aproximadamente 5.000. Versículo 8, por favor. É interessante que você acompanhe a leitura, tá, irmãos? O versículo 8 diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo e lhes disse: governantes do povo e anciãos da casa de Israel, prestai atenção. Se neste dia somos investigados por vós pelo benefício feito a um homem enfermo, do como ele foi curado, isto vos seja conhecido e por todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele agora este varão está de pé e curado diante de vós. Versículo 18, por favor, a seguir. Então os chamaram e lhes deram ordens que jamais falassem ou ensinassem no nome de Jesus. Mas respondendo Simão, Cefas e João, lhes disseram: julgai se é correto diante de Deus que vos obedeçamos mais do que a Deus, porque nos é impossível deixar de dizer as coisas que temos visto e ouvido. A partir do 23, por favor. E quando foram soltos, foram a seus irmãos e lhes contaram tudo quanto disseram os sacerdotes e os anciãos. E ao escutarem eles isto, levantaram unânimes a voz a Deus e oraram dizendo: ó Senhor Deus, Tu és o Deus que fizestes o céu, a terra, os mares e tudo o que há neles. 31, por favor. E último. Depois que eles oraram e fizeram súplicas, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam com ousadia a palavra de Deus. Glória a Deus. Tomai o vosso assento, queridos, por favor. Eu quero expressar a minha gratidão a Deus pela oportunidade que Ele me concede para estar reunido com esse povo que ama a Cristo e a sua palavra.
ter o privilégio de cultuar a Deus com vocês e pregar a palavra de Deus a vocês. Minha gratidão ao pastor Raifran Batista, sua esposa missionária Iranilde Batista. Eu tive o privilégio de conhecê-los pessoalmente ali em São Paulo. Já tentamos estar juntos numa agenda, mas Deus marcou para estarmos juntos aqui hoje. Pastor, sua voz tem sido ecoada sobre o Brasil e as nações. Muitos pastores e pregadores se inspiram no seu chamado, no que Deus tem feito no seu ministério, na sua família. O meu desejo é que Deus os preserve, os guarde e os use cada vez mais. Expressar a minha gratidão ao pastor Wesley Anselmo, que é o coordenador geral da juventude desta igreja, que é o grandão aqui. Meu muito obrigado, pastor Wesley Anselmo. Que o Senhor Jesus te use, te dê muita graça e faça essa juventude prosperar com a visão que Ele tem lhe dado. E o meu amigo Golias Gospel, o Emanuel é uma bênção de Deus na minha vida. Cuida da minha agenda aqui no Maranhão e Piauí. Eu posso falar que você está solteiro? Que você é solteiro? Esse é solteiro. Eu quero apresentar aos irmãos o meu material. Me ajuda aqui, mano. Ah, entendi. Pastor Rafael, eu perguntei se eu posso falar que ele é solteiro. Olha o livro que ele me mostrou. Tá certo. Eu quero apresentar a vocês os meus livros. E o primeiro deles é um livro que o Emanuel fez uma propaganda ontem. Vocês viram lá no meu Instagram. Solteiro de Propósito. É um livro que eu escrevi pensando nas batalhas dos nossos jovens e adolescentes. Uma batalha do nosso tempo à luz da Bíblia que muitos conseguem vencer. Aqui eu trato sobre amizades, relacionamento com os pais, com a igreja local, vencendo a prática da pornografia e da masturbação. Eu tenho também mais livros da minha autoria: Princípios da Liderança de Paulo, Inspiração e Estratégia para o Ministério e Vida Cristã. Eu estou lançando uma coleção baseada no Antigo Testamento, intitulada Deus Fala. Eu tenho disponível aqui dois. É o Deus Fala em Gênesis e Deus Fala em Êxodo. Todos os capítulos com o tema, introdução, esboço, comentário e conclusão, e apontando para Cristo e para a mensagem dos apóstolos no final de cada capítulo de Gênesis e Êxodo. Quero parabenizar e presentear o pastor Raifran com esse material. Lançamento, o senhor vai gostar, que sirva de instrumentalidade para o seu ministério, pastor. Tá bom. Eu também vou receber o presente dele. Eu também lancei uma introdução bíblica intitulada Para Conhecer a Bíblia. Em 52 semanas, eu te ajudo a desenvolver uma compreensão bíblica sobre cada livro da Bíblia. Quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu e sobre quem. Uma visão panorâmica, respeitando o contexto de todos os livros da Bíblia em 52 semanas. E tem dois livros da minha esposa: Mulheres Consolidadas. É um devocional para descobrir a mulher que Deus quer que você seja. E Entre Elas e Deus, um outro livro da minha esposa. Existem assuntos que você pode falar com qualquer pessoa, mas existem outros que é apenas entre você e Deus. Esses livros aqui eu vou presentear a missionária Iranilde, está aqui. Que sirva de instrumentalidade para o seu ministério, pastor. Ela quer registrar, pastor, os livros. Cadê o fotógrafo? Aqui, o pastor também, por favor. Aí já faz a propaganda para mim. Aí, amém, amém. Queridos irmãos, eu quero
pregar subordinado ao tema: firmados na palavra e na oração para resistir às falsas religiões. Assim como espinhos e cardos, as religiões se proliferam, pois há no coração do homem um desejo de se conectar com Deus. Desde Babel, se multiplicam os métodos humanos para tocar os céus, que em Apocalipse, Babel multiplicada é chamada de Babilônia, caindo, pois é um sistema religioso humano que, por ser falso e contrário aos princípios da palavra, se torna um sistema inimigo de Deus. Num tempo em que vivemos, sabemos que existem nações, tribos, que ainda não ouviram falar de Jesus. Porém, se você chegar em qualquer tribo, por mais primitiva que ela seja, você encontrará lá algum tipo de religião. Paulo disse aos Romanos no capítulo 1, que aquilo que se pode conhecer de Deus manifestado foi na criação e na proliferação de religiões e métodos para chegar ao Criador, pois, como disse Billy Graham, há um vazio no interior do homem do tamanho de Deus, porque só Deus pode preencher. Esses homens criaram deuses, imagens para adorar, trocaram a glória do Deus incorruptível, diz Paulo em Romanos 1, pela imagem do homem corruptível. Foram diminuindo o alvo da adoração, do Criador dos homens para o homem, do homem para quadrúpedes e répteis, animais que se rastejam. E Paulo diz que isso é trocar a glória do Deus verdadeiro por um culto falso. Mas na conclusão da denúncia de Paulo sobre os falsos cultos, falsas religiões e falsos métodos para se chegar a Deus, Paulo diz: abandonaram o único Deus que é vivo, bendito e adorado eternamente. Quando Paulo diz que esse Deus é único, vivo e adorado eternamente, ele está dizendo que toda falsa religião, todo falso culto cairá, passará. Apenas a verdadeira religião, a verdadeira religação entre o homem e Deus permanecerá, e Deus será bendito eternamente. Dito isso, apresentando a vocês uma introdução com uma visão panorâmica sobre a proliferação de várias religiões, que é a tentativa humana de chegar-se a Deus do seu próprio jeito. Baseado em Atos 4, eu quero dizer-lhes que, se vocês que estão tentando me escutar, mas estão dividindo a atenção comigo e com seu WhatsApp e seu
Instagram, seu Facebook, que eu estou vendo daqui. Se você não se firmar na palavra e na oração, você não vai resistir à proliferação das seitas, heresias e falsas religiões. Até aquilo que um dia já foi necessário, mas se tornou obsoleto, pode ser considerado como desqualificado por Deus, pois a plenitude do Evangelho é Cristo Jesus. E Jesus disse que os homens erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Esse Pedro que está na história que lemos, na segunda carta, no capítulo 3, escreveu que a gente precisa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ele também disse que nós precisamos ligar, conectar, equilibrar virtude e conhecimento. Atos 6, os apóstolos, e Pedro estava entre eles, disseram: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E o tema é firmados na palavra e na oração. Martin Lloyd Jones conta que alguém perguntou a um homem de Deus: o que é mais importante para o crente, a oração ou a leitura da palavra? E a resposta do homem de Deus a quem lhe fez a pergunta foi: qual asa do pássaro é mais importante? A da esquerda ou da direita? A resposta é óbvia. As duas asas são importantes. Os que leem, estudam demais, podem enveredar para o caminho do formalismo. E os que apenas oram, sem estudar as Escrituras que nos mandam orar e nos ensinam a orar, podem enveredar para o caminho do misticismo. Os que se dedicam apenas ao estudo teológico pensam que tudo deve ser explicado a partir da razão. Os que apenas orarem, em muitos de seus atos não terão sabedoria, pensando que tudo se resolve no joelho. Mas a Bíblia não permite tais discrepâncias, desequilíbrio, nem pender para um lado nem para o outro. Esse tema é sábio, é atual, pois ele nos equilibra. Esse texto de Atos 4 começa no 3. Pedro e João subiam juntos ao templo para orar. Às 3 horas da tarde, havia um coxo na porta do templo pedindo esmola. Pedro e João disseram: olha para nós. Ele olhou, esperando receber alguma coisa, e Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, aquele que veio de Nazaré, lugar onde foi profetizado de onde ele viria, e lugar desprezado pelos homens, o Nazareno.
em nome dele, levanta e anda. Pedro estendeu a mão e fez o rapaz se levantar em nome de Jesus. Quando esse milagre aconteceu, a Bíblia diz no versículo 9 que todo o povo ao redor do templo, que tinha uma porta feita de bronze corinto, e por isso era chamada de Porta Formosa, todo o povo aglomerou-se, correu para perto de Pedro, João e o homem curado. Pedro viu ali uma chance para se pregar a palavra. Um homem de oração, um homem que fala com Deus, aproveita a oportunidade que são as pessoas reunidas e fala de Deus. Pedro sabe da mentira que estava sendo espalhada. Foque nisso, por favor. A mentira era: Jesus não ressuscitou. Seus discípulos vieram à noite e roubaram o corpo dele. Quando a multidão que ouvia as mentiras se reúnem, impactada pelo milagre, Pedro aproveita e começa a pregar a partir de Abraão, pois o evangelho se inicia desde o Gênesis. Só que quando Pedro começa em Abraão, ele chega para aquela multidão, pois isso aqui tem 60, 80 dias pós-ressurreição, Jesus ressuscitado, e aqui embaixo os homens mentindo com sua ressurreição, ou anulando a ressurreição. Pedro olha para a multidão e diz: vocês negaram Jesus, vocês mataram o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou. E foi pela fé no nome do Cristo vivo, pois se ele estivesse morto, nenhum poder ele teria, mas pelo fato dele estar vivo, o coxo foi curado. E ele continua mostrando desde o Antigo Testamento que Jesus era o Messias esperado pelos judeus, que estavam ouvindo dizer que Jesus não ressuscitou. Então Pedro prega a palavra para desmistificar, para lançar por terra a mentira de que Jesus não estava vivo. Aí a gente entra no capítulo 4, versículo 1. Quando eles falavam estas coisas ao povo, os sacerdotes, os mesmos de Mateus 27, os mesmos que pagaram Judas, os mesmos que pagaram aos soldados, os mesmos que disseram a Pilatos para colocar soldados na porta do túmulo, os mesmos que pagaram as pessoas no meio da multidão para gritar: solta Barrabás e crucifica Jesus, esses sacerdotes da religião judaica, enfurecidos pela pregação de João e Pedro no versículo 2, porque ensinavam e pregavam sobre a ressurreição. A ira deles é esta: nós matamos, sepultamos, financiamos a mentira, e agora dois deles faz um coxo andar, e fala que o coxo está andando porque ele está vivo. Como é que vai ficar a nossa credibilidade?
E a grana que a gente pagou vão desmoralizar o nosso ato, vão tirar o nosso respeito. O texto diz que eles ficaram enfurecidos. E essa religião judaica tinha o apoio romano, pois Roma tinha dominado Israel. E a tradição judaica, com o apoio romano, podia perseguir os servos de Jesus. Então eles têm um tipo de polícia especial. Se enfureceram contra os dois pregadores. E na primeira parte de Atos 4, temos a oposição da religião contra a mensagem principal da igreja. O túmulo vazio é o berço do cristianismo. Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Se Ele não ressuscitou, não somos justificados. Se Ele não ressuscitou, o Espírito Santo não foi enviado. Se o Espírito Santo não foi enviado, não nascemos de novo. Se não nascemos de novo, estamos mortos em delitos e pecados. Qualquer homem pode se tornar um mártir por alguma boa causa, mas Jesus é o único que morreu e ressuscitou no terceiro dia. As religiões não têm uma mensagem poderosa como essa. Eles até anunciam ressurreições, mas não tem fato. Eles anunciam um tipo de paraíso, mas não há uma transformação que capacite o ser humano a um dia experimentar o céu. Jesus foi o único capaz de assumir a culpa humana e ressuscitar, vencendo a morte, o pecado e o diabo. E eles agora se enfurecem contra os pregadores no versículo 2, prendem os pregadores no versículo 3. Nós aqui no Brasil temos algum tipo de liberdade para cultuar, mas os missionários em outras nações morrem pregando a mensagem de Cristo. No Brasil se permite a fundação e a proliferação de qualquer religião, mas nos países de origem dessas religiões, nossos missionários são expulsos, são presos, são assassinados. Em alguns países, Estado e religião é a mesma coisa. Lá estão os nossos pregadores, os enviados pela igreja e por Deus, para falar lá que Cristo venceu a morte, o pecado e o diabo e pode salvá-los da falsa religião. Você pode não saber, pois você faz rodízio de culto. Se eu for na quinta, eu não irei no sábado. Se eu for no sábado, não irei domingo pela manhã e não irei domingo à noite. Mas nesses países onde o evangelho é perseguido pelas religiões vigentes ali, os crentes buscam cultuar o quanto podem,
fui pregar em alguns países da África. E eu, chegando como pregador, a gente pensa: esse povo vai receber do que eu tenho para entregar pela graça de Deus. Mas na realidade é eles que têm para nos entregar. Chegam 6 da manhã, me fazem pregar 5, 6 vezes num dia. Pela sede que eles têm, apesar da perseguição religiosa daquele país. E é a perseguição lá que os fazem entender que a mensagem deles é verdadeira. Pois eles dizem: se incomoda é porque é verdade. Se incomoda é porque a gente é diferente. E eles sabem o que Jesus disse: nesse mundo vocês vão padecer perseguições. Você está confortável, moça, com seu celular. Você está confortável, moço, com a igreja praticamente na sua rua. Mas você não está entendendo que as ideologias também já se tornaram um tipo de religião, onde tem devotos que cultuam seus próprios métodos e dogmas para dar paz ao homem. Minhas redes sociais, Facebook, está bloqueada há 1 ano e 6 meses. Simplesmente porque eu preguei no Facebook contra a ideologia de gênero. E você sabe o nome da religião que denunciou meu Facebook? Começa com P. O canal do YouTube não é monetizado por causa das minhas pregações sobre inferno. É um tipo de limitação para que sua voz não anuncie a verdadeira mensagem. As religiões sempre se oporão à verdadeira mensagem do Evangelho. Por quê? Porque elas anunciam vários métodos de salvação. Elas anunciam salvação pelas obras. Mas o Evangelho é o contrário. A salvação não é pelas obras, é pela graça que nos capacita a fazermos boas obras. As religiões apresentam vários métodos, mas a igreja só tem um método. E Pedro disse isso, pregando aos líderes da religião judaica, no versículo 12: em nenhum outro há salvação. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Pastor, mas a gente tem que respeitar. Respeitar quem ou o quê? Quem acaba respeitando todo tipo de opinião, vai acabar respeitando qualquer tipo de comportamento. As falsas ideias e vãs filosofias estão relativizando a verdade. É por isso que temos jovens 3 a 6 meses de faculdade abrindo mão da doutrina criacionista. Agora é evolucionista. 6 meses de faculdade, colore o cabelo, rapa do lado direito, joga para o lado esquerdo, mete um brinco no focinho e agora faz parte do grupo FFF, feminista feia e fedorenta. O cara com 5, 6 meses de faculdade aparece na rede social: eu me descobri. É só se cobrir de novo. 15 anos na igreja, nunca fez diferença. 20 anos de crente,
nunca fez diferença no evangelismo, nem na escola dominical. Começa a estudar todo tipo de livro, começa a escutar todo tipo de professorzinho socialista, comunistinha. Agora tem que respeitar todo tipo de opinião. A igreja agora não pode se sentir dona da verdade, porque todas as religiões têm a sua verdade. Não! Pedro está diante de um sacerdócio que representa a religião judaica, que diz: para ser salvo tem que cumprir as regras, tem que cumprir a tradição, tem que matar o cordeiro, tem que estender a mão sobre o cordeiro, tem que vir para o templo, tem que procurar o sacerdote, tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Aí Pedro diz: não, Jesus já cumpriu tudo. Em nenhum outro há salvação, não existe outro nome debaixo do céu pelo qual podemos ser salvos. Cristo, a pedra rejeitada, se tornou a pedra principal. Crente saindo da igreja para ir para a macumba, vai para o inferno. Crente saindo da assembleia para ir para a Ubanda, vai para o inferno. Crente deixando de ser protestante, voltando ao catolicismo, é o cão voltando ao vômito, a porca voltando para a lama, vai para o inferno. São falsas religiões, falsas igrejas. Pedro disse, e eu repito: só há salvação em Jesus. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Eu vou falar mais Bíblia. Foi ele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Crentes imaturos querendo judaizar a igreja. O cara não é mais pastor, é sacerdote. O véu foi rasgado, eles querem recosturar. Olha isso. Quem vai julgar Pedro e João no versículo 6? Sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e os que eram da família do sumo sacerdote. Pedro, que está sendo interrogado por eles, escreveu 1 Pedro 2,9: a igreja é sacerdócio real, nação santa. Por que eu estou dizendo isso? Porque não entenderam que o judaísmo é outra religião. E eles vêm para o culto de talite, de quipá. Lá vem polêmica, já vão me chamar para o debate, e eu vou. Eles querem ir para o culto submonte e fazer live de talite, de quipá. Meu Deus do céu! Eles entram na igreja carregando a arca da aliança. Eles chamam a igreja deles de tabernáculo. Para quê? Se não cumprir essas coisas, para eles não há salvação. Primeiro erro: nunca leram Gálatas. Segundo erro: nunca leram Colossenses. Terceiro erro: nunca leram Hebreus. Quarto erro: nunca estudaram cristologia. João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne e habitou. Quem pode dizer isso? Habitou. A palavra habitou ali é tabernaculou. Não precisamos de tabernáculo, Jesus é o tabernáculo. Não precisamos de arca da aliança, Jesus é o mediador da nova aliança. Não precisamos colocar uma porta para os crentes passarem e fazerem campanha na igreja. Jesus disse: eu sou a porta, quem passar por mim salvar-se-á. Não precisa trazer de volta o pão da presença. O que ele disse? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus cumpriu toda a lei cerimonial.
É nele que está a nossa salvação. Agora, se você não se firma na palavra, se você não se submete à prática da oração, você se submeterá a essas falsas religiões. Elas vão nos perseguir, vão tentar trancar nossas igrejas no tempo da grande tribulação. Por que que o anticristo virá com um falso profeta? E vai se levantar contra tudo que tem o nome de Deus. Porque sempre houveram religiões contra os princípios de Deus. Se você não meditar nas escrituras, moça, se você não se submeter à oração, rapaz, você vai ceder. Mas olha que coisa interessante. Os pregadores do verdadeiro evangelho sendo perseguidos agora pela religião que se tornou obsoleta, nula. Como disse Paulo aos Gálatas e aos Colossenses, esterco. Quando eles são perseguidos por essa religião, olha como a palavra que a gente está firmada nela é poderosa. Versículo 4: mas muitos que escutaram a palavra creram. Podem prender os pregadores, podem fechar as igrejas, podem se erguer contra a nossa mensagem, mas ela é poderosa e é a semente que vai brotar, e Jesus continuará salvando almas. Estou percebendo que parece que alguém não entendeu o motivo da minha pregação. Você vai sair daqui hoje incomodado. Tu vai virar missionário, tu vai virar pregador. E se eu não quiser, pastor? Tu vai sentir que tu não é crente. Como é que é, pastor? Se depois dessa mensagem você não tiver vontade de pregar e de fazer missões, de abraçar a causa evangelística da sua igreja, duvide de sua fé. Então, primeiro, nós temos a oposição da falsa religião contra a verdadeira mensagem. Segundo lugar, temos agora o único meio pelo qual podemos resistir à proliferação das falsas religiões, das seitas e heresias, das falsas mensagens que se opõem à simplicidade do evangelho. Mas isso aqui é para quem tem escritura e joelho no chão. Versículo 8: quando Pedro e João estão sendo interrogados e colocados no meio, conforme diz o versículo 7, a Bíblia diz no 8: então Pedro foi cheio. Eu gostaria toda a juventude aí que está uniformizada com essa camisa bonita igual a minha, por favor, diga: foi cheio. Ficou lindo, então repete. É uma pergunta retórica, não precisa responder. Pedro não já tinha sido cheio em Atos capítulo 2? Desde Atos 1, Pedro está reunido com a igreja, orando. Quando a gente chega no capítulo 2 de Atos, a Bíblia diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo. Pedro estava lá, que repousavam sobre cada um deles. Pedro estava lá, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem.
Então agora eu quero resposta, não é retórica. Pedro tinha sido cheio do Espírito em Atos 2, sim ou não? Então qual a necessidade de no capítulo 4 Lucas repetir? Pedro foi cheio. O texto não diz Pedro que era cheio. O texto diz Pedro foi cheio. Naquele momento, algo novo da parte de Deus desceu sobre a vida dele. Ele foi novamente capacitado pelo Espírito Santo. E é isso que Jesus está fazendo aqui hoje. Ele recebeu uma nova autoridade, abriu a boca sem medo e começou a falar. O que é isso, pastor? Se você não se firmar na oração, você não será cheia do Espírito Santo. Desde a minha infância, a minha avó já falava para mim, quando eu ia visitá-la: vamos orar, meu filho. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Os calvinistas dizem: uma vez salvo, salvo para sempre. Só que aí, você que é pentecostal, abre a boca e diz: uma vez cheio, cheio para sempre. Não é não. Tem crente aqui que está como um vaso empoeirado. Tem crente aqui que está vivendo de experiência de ontem. Oh meu Deus, reaviva a sua igreja de novo. Aí você está cantando isso e lembra de quê? Eu já falei língua, eu já preguei. Ele está pensando o quê? Está igual Arão e Miriam. Está pensando que Deus usa só ele? Eu também tenho história. Só ontem. O meu Deus não é Deus só de ontem. Ele é Deus de ontem, hoje e eternamente. Cadê a unção? Obreiros que pagaram preço no jejum e na oração para serem cheios e pararam de pregar, pararam de orar, pararam de falar em línguas. Evangelistas que pararam de evangelizar. Moças, rapazes, casais jejuaram para serem cheios do Espírito. Jesus encheu, Jesus batizou. Aí começou a assistir podcast de cessacionista, um grupo de teólogo que crê que os dons sobrenaturais não existem mais. Ficou vendo cortezinho no TikTok, no Instagram. Aí tá no nosso meio tentando despentecostalizar as Assembleias de Deus. Ô meu filho, não tem jeito não. Essa obra é de Deus, essa obra é santa, esse fogo é inapagável. O que o Espírito está dizendo a alguém aqui é: cadê a unção? Cadê a autoridade? Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: enchei-vos do Espírito. Esse texto significa: se encha e se permita sempre ser cheio do Espírito. Chega de viver de saudade de quando falava, saudade de quando tinha, saudade de quando sentia. O mesmo Deus que encheu Pedro em Atos 2 também encheu Pedro em Atos 4, e nessa noite Ele pode te encher novamente. Enquanto houver vaso, haverá azeite. Segundo Reis capítulo 4. Agora eu lembro dos meus pais na fé, nossos pioneiros das Assembleias de Deus. Eram cheios do Espírito para pregar onde? Nas praças. Eram cheios do Espírito para anunciar o Evangelho onde? Nas casas, nas fazendas,
nas roças, onde houvessem pessoas aglomeradas, eles se enchiam do Espírito através da oração e enfrentavam as religiões que aqui já estavam. Se você não sabe, 70 anos antes das Assembleias de Deus chegarem, a igreja presbiteriana já estava aqui. E mesmo assim, eles foram anunciando, pregando os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo. Onde houverem crentes cheios do Espírito Santo, doutrinas que se opõem à mensagem do Evangelho cairão por terra. E eu digo por quê, irmão? Jesus não disse que o inferno viria de lá para cá. Jesus disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam. Porta não é instrumento de ataque. Jovem, por favor, me escute, moça. Porta não é instrumento de ataque, é instrumento de defesa. Isto significa dizer que é a igreja que vai, é a igreja que avança, é a igreja que encara, e as fortalezas do inferno não resistem. Eu não sei por qual motivo alguém lhe disse não estude, não sei por qual motivo alguém lhe disse não entre na política, não sei por qual motivo alguém lhe disse não entre na faculdade, mas eu lhe digo que se você estiver cheio do Espírito, se você estiver cheia do Espírito, você vence na faculdade, você vence na política. O Egito não superou a unção de Deus na vida de José. A Babilônia não superou a unção de Deus na vida de Daniel. Roma não suplantou o poder de Deus na vida de Paulo. A tradição judaica não suplantou o poder de Deus na vida de Pedro. Ah, se você se enchesse do Espírito! Ah, se você dissesse: Senhor, enche-me! Ah, se você entrasse no quarto e dissesse: só sairei daqui quando o Senhor me encher. A masturbação te domina, a pornografia te domina, a mágoa te domina, as ideologias te fizeram desviar, as tristezas, as perseguições esfriaram você, porque você não é cheia, porque você não é cheio do Espírito Santo. Pastor, mas eu quero me encher, eu quero ser um vaso cheio do Espírito. Por quê? Porque eu estou caindo, eu estou afastando, eu estou desviando aos poucos. É porque o diabo não tem pressa. O diabo não tem pressa em te afastar. Isso aqui é o crente vazio do Espírito, irmão, que não ora, não lê as Escrituras, não se enche da palavra. Qualquer vento de doutrina leva. Qualquer jovenzinho com gel e piolho na cabeça leva. E eu estou sopando devagar. Qualquer irmã com roupas sensuais leva. Qualquer proposta satânica leva e cai. Mas veja o crente cheio do Espírito. As portas do inferno não prevalecem. Isso é ser cheio. Significa manter-se de pé, apesar das batalhas da carne. O seu segredo é esse: ser cheio. Não aceite a superficialidade. Não é apenas barulho, não é apenas rodar, é persistência, consistência, perseverança no Espírito. Pedro está num ambiente de perseguição, ele é
cheio do Espírito novamente. Por quê? Porque a unção de ontem foi para ontem, a unção de hoje é para hoje. E amanhã vai ter uma unção de Deus para você enfrentar as batalhas de amanhã. Pastor, mas eu quero ser cheio. Então eu vou te dar o caminho. O que é que eles fizeram? Após responder à religião judaica, com Pedro cheio do Espírito. Eu imagino Pedro pregando, e João, que era o que menos falava, Pedro falava, e o João dizia: é verdade, é verdade, é verdade, fala Deus, pode falar Pedrão. Pedrão falando e João concordando, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Pedro falando e João concordando. Quer ser cheio do Espírito? Para de seguir essas redes sociais de gente que não tem nada de Deus na vida. Você quer ter a alma curada, mas está seguindo influências homossexuais que brincam com as coisas do Evangelho. Você quer ser cheio do Espírito, mas está seguindo gente que mata seu desejo de orar, mata seu desejo de ler Bíblia, mata seu desejo de congregar. Como é que você quer cura e fica se envenenando? O feed não tem fim. Você fica meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas vendo a vida dos outros, postada com filtro, meu Deus do céu. Gente cheia do Espírito não perde tempo. Gente cheia, eu vou repetir, gente cheia ou que quer ser cheia do Espírito não perde tempo. Eu disse que eu vim aqui incomodar você. Não vim aqui para você postar fotinha, não vim aqui para você se empolgar. Não, eu quero que você tenha consciência de que as Assembleias de Deus geram missionários e missionárias cheias do Espírito Santo. Cuidado com quem você se conecta. João está lá com Pedro, Pedrão está pregando e João está lá. É nós aqui, TMJ, tamo junto. Olha que coisa linda. Se você já leu João 20, as mulheres disseram assim: Jesus está vivo. Pedro olhou para o John olhou para o Peter, e ambos saíram disputando. Um saiu correndo na frente do outro para ver quem chegava lá primeiro. Em João 21, Jesus disse a Pedro o modo que ele iria morrer. Ele olhou para trás, quem estava atrás? O João. E ele olhou para Jesus e disse assim: o Senhor só fala como eu vou morrer, fala como ele vai morrer também. Mas agora, onde é que os dois estão juntos? Na prisão, defendendo o Evangelho. Porque onde o Espírito chega, ele quebra essas contendinhas, ele quebra essas fofoquinhas, ele arrebenta com essas facções que existem em algumas igrejas. E a gente que é de oração vai se unindo com quem é de oração. A gente que é da palavra vai se unindo com quem é da palavra. A gente vai se enchendo do Espírito na unidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce. Eles estavam juntos em Atos 3, estão juntos em Atos 4. E olha quem estava lá também, versículo 14: o homem que fora coxo, mas estava curado, estava lá em pé com eles. O coxo, que agora não é coxo, olhou para os dois e disse: eu quero esse negócio também. O que é que eu vou fazer? Eu vou grudar nos dois. E ficou junto deles. Bem-aventurada é a moça, bem-aventurado é o rapaz, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurada é a moça, bem-aventurado é o rapaz, que não se detém no caminho do pecador.
Bem-aventurada será você, moça, bem-aventurado será você, rapaz, que não se assenta na roda do escarnecedor. Deixa chamar de metida, deixa te chamar de metido, de quadrado, de bestalhada, de bestalhado. O que importa é que você sabe que você é princesa do céu, é príncipe do reino de Deus, e você não vai se submeter aos ditames desse mundo. Quem quer ser cheio como Pedro, tem que andar com quem é cheio como João. Quem quer ser cheio do Espírito, se alia com quem é cheio. Quem quer superar essa proliferação de seitas e heresias, tem que fazer o que, pastor? Fazer parte de uma igreja bíblica. Quando eles foram interrogados e proibidos de falar em nome de Jesus e ameaçados, olha o versículo 23, se você está comigo, diga amém. Diga amém. E quando foram soltos, procuraram seus irmãos. Quando eles foram soltos, sabe o que eles disseram? Vamos para a igreja. Vamos testemunhar na igreja onde congregamos. Eu não entendo esse tipo de gente. Se diz cheia do Espírito, se diz sábios na palavra, mas não congregam. Pregadores que você chega no Instagram e está lá 30 dias de agenda. Eu já mandei um monte de direct para eles. Tu não ceia não? Outros ainda têm coragem de dizer: eu vou na igreja só na ceia. Aí eu digo: vampiro gospel, só vai na ceia beber o sangue do cordeiro. Não congrega, não abraça a causa da igreja. Está aqui, mas não faz nada. Suga dos departamentos, suga da igreja. Está no culto reclamando de tudo e todos. Por quê? Porque está acostumado com a telinha. Está lá na telinha, aperta o controle, muda de programação. Está lá no feed, é só rolar o feed, muda a página. Eu quero me agradar, mas o culto não é para entreter quem não tem compromisso com a igreja. Quem tem compromisso com a igreja não é bode para ser entretido, é ovelha para ser alimentada. Porque ovelha sabe que precisa fazer parte do rebanho. Desigrejados com a síndrome messiânica, saia da igreja. Se inscreve no meu canal, deixa o seu like. Por quê? Porque eu sei os problemas da igreja. Então eu vou falar mal da igreja para te tirar da igreja. Raivosos, magoados, crentes deixando de congregar, vão ser presas fáceis para seitas e heresias. Eu sei porque você foge da doutrina adventista. Eu sei porque você foge do mormon. Eu sei porque você se esconde das testemunhas de Jeová. Você não se firma na oração, você não se firma na palavra, você não vem ao culto de doutrina, você não participa da escola dominical, você não tem a força de congregar. Por isso Hebreus 10, 25 diz: não deixeis de congregar, antes admoestemo uns aos outros. Você congrega para pregarmos uns aos outros, para edificarmos uns aos outros. Eles sentiram a necessidade de procurar a igreja, e o texto diz assim, ó: falaram tudo. Chegaram para a igreja reunida. Por quê? Porque eram cheios do Espírito, eram firmados na palavra, porque faziam parte de uma igreja firmada na palavra. E eu vou te provar que aquela igreja que eles congregavam era firmada na palavra. Versículo 23. Contaram tudo que os sacerdotes disseram. Gente, a gente estava entrando lá na Porta Formosa para orar. Aí o coxo levantou a mão e disse: dá uma esmola para eu. Foi mesmo? Aí Pedrão disse assim: a gente não tem prata nem ouro. Como é que você sabia, Pedro, que eu não tinha nada? Eu sei que tu não tem nada, João. Aí Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aí, sempre tem a irmã Maria curiosa, né? E aí, ele andou? Pedro disse: não foi só assim não. Eu profetizei no nome de Jesus e puxei ele pela mão. O cabelo
cabra começou a andar e a pular, e entrou no templo dando glória a Deus em voz alta. E os irmãos, eita glória a Deus. Aí Pedro diz, mas de repente a polícia judaica chegou com raiva de nós. Por quê? Aí João diz, porque Pedro começou a falar que Jesus está vivo, e eles pagaram as pessoas aí para mentir que Jesus está morto. Mas quando Pedro começou a falar que Jesus estava vivo, as pessoas começaram a acreditar. O grupo de pessoas começou a aumentar. E aí prenderam nós, deixaram nós na prisão até hoje. Aí hoje de manhã foram questionar a gente, em nome de quem vocês curaram o coxo? Aí Pedrão assim ó, ficou cheio do Espírito. Chega, arrepiei, irmã Maria. Pedrão ficou cheio do Espírito, olhou para os sacerdotes e disse assim: o Jesus que vocês mataram, o Pai ressuscitou, e foi no nome dele que o coxo foi curado. Imagine você ouvindo esse testemunho, irmão, dos missionários na sua igreja. E aí? Aí Pedro diz, e aí? É que quando eu acabei de falar que o Cristo que eles rejeitaram é o Cristo que cura, sabe o que eles falaram para nós? O quê? A gente está proibido de pregar. Aí as irmãs, não acredito. A gente está proibido de pregar. Falaram para nós assim ó, vocês estão debaixo de ameaça, vocês nunca mais ensinem, vocês nunca mais preguem no nome desse Jesus. Ah, Pedrão, mas você não deixou isso barato não, né, pastor Pedro? Pastor Pedro disse, não, eu olhei para eles no versículo 19 e disse assim: julgai entre vocês aí ó, eu tenho que obedecer quem? Deus ou a vocês? Ah, um olhou para o outro e ficou sem resposta. Não souberam o que falar. E aqui está nós falando do que Jesus fez e faz. Quando eles acabaram de testemunhar, eles faziam parte de uma igreja bíblica, de uma igreja que orava. Fuja de igreja que não ora. Fuja de pastor que não diz assim ó, ore por mim e pela minha família. Fuja dessas igrejas que não têm doutrina. Fuja da igreja cujos jovens querem entretenimento e não querem o conhecimento da palavra. Fuja de igreja que não te incentiva a buscar a presença de Deus. Porque se existe falso pastor, também tem falsa ovelha. E se você congrega numa igreja falsa, que não ora, que não abre a Bíblia, você é um crente falso. Quando eles acabaram de testemunhar, olha o que é que o texto diz. Ao escutar isso, versículo 24, toda a igreja levantou a voz e disseram: ó Deus, que fizeste céu, terra e mar. A igreja está orando baseada em Gênesis 1, firmada na, fala P-A-L-A-V-R-A, palavra. A igreja está orando baseada em Gênesis 1, firmada na palavra. Ó Deus, que fizeste céu, terra, mar e tudo que neles há. Teoria de evolução não conquistaria aquela igreja. Agora a igreja vai orar baseada no Salmo 2. Ó Senhor, que falaste por meio de Davi, por que as nações então estão enfurecidas? Por que vocês estão pensando coisas vãs? Você só vai se firmar na oração e na palavra para vencer seitas, heresias e falsas religiões, se você congregar numa igreja que ora baseada na palavra. Está na internet a proliferação dessas falsas igrejas. Gente que não nasceu de novo. Aquele ambiente é um aglomerado de ímpios que odeiam a palavra, sinagogas de Satanás. Eles oram baseados no Salmo 2, verso 26. Os reis da terra se levantaram, consultaram contra Cristo, o seu ungido. Agora a igreja orando vai aplicar o Salmo 2 na crucificação de Jesus. E disseram assim: Herodes
Pilatos, gentios e o povo de Israel se reuniram contra teu santo filho, ó Deus. Por favor, escute isso. Olha a oração da igreja, valorizando a soberania de Deus que está nas escrituras sagradas. Mas tudo que eles fizeram foi a sua mão e a sua vontade que determinou para acontecer. Sabe o que a igreja estava falando aqui na oração deles? Não foi Pilatos, não foi Herodes, não foi Judas, foi Jesus que quis se entregar. Ele disse: a minha vida ninguém tira, sou eu quem a dou, porque eu tenho poder para tomá-la de volta. A igreja sabia disso. Agora, olha a oração da igreja do versículo 29, e essa oração me empolga. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e estenda a sua mão, enquanto os teus servos proclamam tua palavra com liberdade. Igreja de Jesus, fala comigo, por favor, para a gente encerrar. Teus servos. Ô, gente, ficou horrível. Por favor, diga teus servos. Parece que eles estão falando só de Pedro e João. E ainda que fosse, não foi assim que Jesus ouviu. Porque a igreja que ora, ainda que ela ore do seu jeito simples, se ela é uma igreja bíblica, Jesus vai surpreendê-la. Quando ela ora dizendo: Senhor, continua fazendo sinais e maravilhas, porque seus servos foram ameaçados, continua usando seus servos para pregar. Olha o que o texto diz, igreja de Jesus: e tendo eles orado, o lugar tremeu. Todos foram cheios do Espírito Santo. E eu vou ler a conclusão. Eu disse: ou tu ia virar missionário, missionária, pregador, pregadora, ou ia duvidar do seu cristianismo. Olha o que diz o texto: e todos falavam com ousadia a palavra de Deus. É a última vez que eu vou pedir para vocês, diga todos. Agora eu vou perguntar para quem está comigo no texto, por favor, se liga, não faça coisa feia, tem gente filmando. Quantos foram presos e ameaçados para pararem de pregar? Oh, que coisa linda, gostei. 2, Pedro e João. Os sacerdotes se reuniram e disseram: os dois estão proibidos, viu? Matamos o Senhor de vocês, e podemos fazer a mesma coisa com vocês. Aí esses dois disseram: a gente já sabe o que fazer, né? O quê? Bora contar tudo para os irmãos. E procuraram a igreja que ora baseada na palavra. E quando procuraram a igreja que ora baseada na palavra, a igreja orou assim: ó Senhor, eles estão ameaçando seus servos, concede ousadia para os seus servos anunciarem a palavra. Quando eles acabaram de pedir ousadia, Deus desceu na casa. As estruturas começaram a se abalar porque não suportou. A pergunta é retórica. Lá diante do sacerdote, quem foi cheio do Espírito Santo? Só Pedrão. Mas agora, quando a igreja está todo mundo orando, todos foram cheios do Espírito Santo. E agora que todos foram cheios, todos começaram a pregar. Está aí os nomes: Anás, Caifás, João, Alexandre, reunidos dizendo: vocês estão proibidos de pregar. Agora eu imagino eles reunidos olhando e dizendo: com a gente é assim, desobedeceu nós ameaça mesmo, não tem como eles ficarem passando por cima da nossa autoridade. Aí de repente alguém vai saindo assim, aí dá uma olhada na janela, aí olha para dentro e diz assim: a gente não proibiu eles de pregarem? Sim, proibimos os dois de pregarem. Por quê? Os dois estão pregando de novo?
Aí o fofoqueiro diz: não, não tem só 2 não. A rua tá cheia de crente pregando, 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 pregando e dizendo que Jesus está vivo. Porque isso me empolga. Porque John Wesley disse: todo crente deve estar preparado para 2 coisas: pregar e morrer. Spurgeon disse: se você é crente e não prega, você não é um cristão, você é um impostor. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra. Se você orar, você vai ficar perto de Deus. Glória a Deus. Até agora eu não pedi para ninguém dar glória, irmão. Vai que sai forçado. Eu vou repetir: se você orar, você fica perto de Deus. E quem está perto de Deus vai querer se aproximar das pessoas. Então, já que você orou e está perto de Deus, você vai querer ficar perto de gente. Só que você não ora só. Você não está firmada só na oração. Você também está firmada na... Como você ora, está perto dele e tem a palavra dele, agora você tem conteúdo para falar para as pessoas. Quanto mais perto de Deus, mais perto de gente. Deixa eu provar na Bíblia. Abraão está orando, só ele e Deus. E quando ele está na presença de Deus, Gênesis 18, ele lembra de Sodoma e diz: se lá tiver 50, não destrói não. Deus diz: tá bom. Aí ele diz: vixe, não tem não. Se lá tiver 40, não destrói não. Deus disse: tá bom. Ele disse: vixe, nem 40 tem. Se lá tiver 30, o Senhor destrói. Deus disse: eu não destruo. E se lá tiver 20, o Senhor destrói. Não, eu não destruo. Senhor, é porque eu estou perto do Senhor e eu sinto amor pelas almas. E se lá tiver 10, eu também não destruo. Mas lá tem Ló. Então faz o seguinte: eu mando os anjos lá só porque você está orando, só porque você está intercedendo, só porque você está orando. Eu não destruo enquanto eu não arranco eles de lá. Quem ora fica perto de Deus. E quem fica perto de Deus sente amor pelas pessoas. Deus não vai te dar as almas pelas quais você não chora. John Knox dizia: dai-me a Escócia, senão eu morro. Como pregar sem interceder por aqueles de coração duro? Quem pode levantar a mão, faça isso agora. Quem pode levantar a mão, faça isso agora. Diga: dá-me almas, ó Deus. Teve gente que disse aleluia, glória a Deus. Eu vou repetir, diga assim, ó: dá-me almas, ó Deus. Tu já leu Isaías 6? Isaías está no ambiente de culto, só ele e Deus.
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A fumaça enchia a casa, as bases do templo tremiam pela voz do que clamavam. Eu vi o trono do Senhor e vi serafins que voavam ao redor dele. Olha que visão maravilhosa. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto. Olha que coisa chique. Com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Imagine você tendo a visão de Isaías: toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Jeremias está pertinho de Deus, Isaías está pertinho de Deus. Quando Isaías está pertinho de Deus, o que ele escuta? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu sei que você ora. Eu também sei quando você não ora. Quem ora quer ganhar almas para Jesus. Por quê, pastor? Porque quem ora fica perto de Jesus, e quem está perto de Jesus quer trazer as pessoas para Jesus. Ele não estava só perto do Pai. Paulo disse, Filipenses 2, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo, assumiu a forma de servo e tornou-se semelhante aos homens. Ele desceu para estar entre os homens. Jesus andou entre as gentes, pregou para gentes, salvou gente, foi para o céu como gente. Se prepara para dar um glória lindo e vai voltar para arrebatar gente. Porque Deus quer pessoas. Pedro fez uma pescaria maravilhosa. Muito peixe, muito peixe, muito peixe, muito peixe, muito peixe. Aí ficou perto de Jesus, caiu de joelhos e disse: Senhor, eu sou pecador e o Senhor é muito santo. Aí Jesus disse: me segue, porque eu vou fazer de você pescador de homens. Quanto mais você orar, mais almas você vai querer ganhar. Quanto mais você ler Bíblia, esse negócio vai querer sair de dentro de você. Sabe por que a gente vai chegar lá no seu Instagram? Você quer para outro tipo de gente, sabe? Que não ora. Sabe que a gente chega lá no seu Instagram e tá bem assim, ó. Não ora! Sabe por que, moça? Lá no seu Instagram você está mostrando os seus seios. Tu quer amamentar quem? Você é carnal. Você não ora. Você não quer ganhar almas para Jesus. Por que eu estou falando da rede social, meu Deus do céu? Porque você é responsável pelas pessoas que você conquista. Onde estão as pessoas hoje conectadas na internet? Onde as pessoas estão? No Facebook, no TikTok, no Instagram. E os crentes estão onde? Lá. Para quê? Para pregar, meu Deus do céu, é para pregar. Aí você vem para a igreja. E se o congresso fosse: a quem enviarei? Tu ia dizer: eis-me aqui. Eita glória, olha eu aqui. Em nome de Jesus, saia daqui hoje cheio, capacitada, sedento e sedenta por almas. E a congregação que você congrega vai crescer. Seu pastor vai ver a unção de Deus na sua vida. Você está lá para fazer aquela igreja prosperar. Por quê, pastor? Porque a unção de Deus está sobre sua vida.
Você está numa igreja que ora e que tem palavra. Vou repetir, você congrega numa igreja que tem oração e palavra, então é inadmissível que você não tenha desejo por almas. Fica em pé, e eu quero orar aqui na frente, por você moça, por você rapaz, que se sentiu confrontado por essa palavra. Pastor, eu quero ganhar almas. Pastor, eu quero ser um missionário. Pastor, essa palavra confirmou o desejo do meu coração. Vem cá na frente, eu quero orar por você. Se vier eu vou orar com muita alegria. Mas essa igreja tem oração. Essa igreja tem palavra. Você precisa se adaptar a ela. Você precisa refletir a igreja que você congrega. As fraquezas que Deus está te dando graça para vencer é para você consolar outros. Você vai falar: Senhor, eu já passei por aí, eu venci. Deus te trouxe aqui para selar seu coração. Tem gente que já está sendo quebrantada por Deus agora. Tem muita gente indo para o inferno e a gente está calado. Muita gente indo para o inferno. Está achando normal. Paremos de dizer: é para a Bíblia se cumprir. Paremos de dizer: agora vai ser pior. Eu sei que vai piorar, mas a igreja é coluna e baluarte da verdade. Jesus, o Senhor me encheu quando eu tinha 5 anos de idade. Ó Deus de Billy Graham, que com a mensagem cristocêntrica lotava estádios com sua presença poderosa. Ó Deus de Pedro e João, ó Deus de Pedro e João, sonda-me, Senhor, e me conhece.